vai já esgotando, mas antes, professora Roberta, sintetizando um pouquinho também de algumas perguntas que vieram, para você é o seguinte, olha, o que é uma educação, então, integral? E qual que é a contribuição do Papa Francisco para pensar a educação nesse horizonte? Está no mudo, professor? Desculpa. O que é uma educação integral? Acho que a gente tem que partir do entendimento e da reflexão do que é integralidade. Né? Até que ponto nós entendemos o que é integralidade? Porque se eu olhar a educação apenas como transmissão cultural, eu vou acreditar que a escola, seja pública ou privada, leiga ou religiosa, ela cumpre seu papel, ela entrega ali um pacotinho chamado formação geral, propedêutico, e aí a pessoa está educada, pronto, acabou. Se eu tenho essa visão de educação como algo integral de conteúdos. Só que educação integral é muito mais do que isso. Porque a gente se preocupar com uma formação integral é pensar numa educação básica, pensar no ensino superior, é pensar na educação formal e não formal, que desenvolve nas pessoas as dimensões afetivas, socioemocionais, artísticas, que integra a racionalidade com a cognição, mas que integra também com o agir ético-moral. Preparar essa pessoa numa educação é prepará-la para a vida, no seu desenvolvimento emocional, físico e intelectual. E aí eu estou falando de qualificação de ser humano. Eu estou falando de um ser humano que está sendo formado a partir de uma educação que é evangelizadora, porque ela evangeliza tanto no âmbito da comunidade quanto da própria sociedade. Então, se a gente for parar e pensar no conceito de formação integral, primeiro, eu tenho que pensar na superação da fragmentação da vida e na busca de relações humanas muito mais intensas. Pensar numa educação integral, à luz do que o Papa Francisco nos pede no Pacto Educativo Global, é dizer, senhores e senhoras, a gente precisa romper com a formação dos indivíduos hiperindividualistas, hiperconsumistas, hiperedonistas, porque, afinal de contas, falar de uma educação integral é falar no grande desafio de educar por uma inovação de vida, de superação do escândalo da exclusão, da violência, da sociedade consumista. É reconstruir tecidos sociais que superam a mercantilização das relações humanas, das relações institucionais, que são operadas nesse sistema liberal e capitalista que a gente vive, e que destrói e que fragmenta a sociedade. Então, quando a gente fala e pensa nessa educação integral, a gente está falando de globalização de esperança, de humanismo solidário, que é missão da escola católica, sim, mas que é missão de todo aquele educador, seja na escola católica ou não católica, de levar amor, de fomentar solidariedade, de fomentar bem comum, de fomentar projeto de vida, de realização de pessoa, de pertencimento à humanidade. E aí pensar, Padre Patrick, na educação integral e falar de ecologia integral, do nível ético e espiritual que o ecumenismo e o diálogo nos provoca, enquanto pessoas de boa vontade. E no nível crítico da busca de um desenvolvimento que seja sustentável, integral, para além do paradigma da tecnociência. E isso inclui toda a humanidade. É ter uma preocupação especial com os pobres, com os excluídos, porque não há mais nenhuma possibilidade na escola da gente continuar
convivendo com a globalização da indiferença. Então, pensar nessa educação integral e numa ecologia integral é pensar num desenvolvimento do ser humano de forma sustentável. E aí que entra a profunda relação do progresso humano autêntico com o caráter moral e pleno do respeito pela pessoa humana. É pensar nesse sentido, na atenção que eu preciso ter ao mundo natural. Ter em conta que a natureza de cada ser e das ligações mútuas entre nós é que constrói verdadeiramente um sistema que inteira. Porque pensar numa formação integral é encarar uma educação que inova, porque ela forma para e por competências, para outro modo de vida, para uma aliança entre a humanidade, o ambiente, a tecnologia, para uma conversão pedagógica ecológica. E aí, nesse sentido, é pensar de que a gente está fazendo o quê com a educação? A gente está falando o quê? A gente está rezando o quê enquanto educação? Uma educação a favor da vida ou a gente continua fazendo uma educação a favor do neoliberalismo, do individualismo, da cultura do ter? Porque a gente critica tanto, né? Só que quando a gente aponta um dedo, tem outros que estão voltando para a gente. E aí, a gente precisa ser pastoral, pastoralista. Porque o pastoralista é aquele que faz pastoreio. E o pastorear é evangelizar. E evangelizar é falar da boa nova. E falar da boa nova é educar integralmente. Principalmente o nosso ser a favor do outro. Isso é educação integral. A gente precisa ressignificar as pautas das nossas bases pedagógicas. Porque, afinal de contas, se eu tenho uma base nacional comum curricular, eu preciso ter currículos potentes, que falam de competências de formação geral, de itinerários formativos, de projetos de vida que estão a favor da vida, e não a favor de políticas que levam à morte. E aí, nós somos convocados a ser missionários de uma educação integral, uma educação verdadeiramente integral. Porque quantas vezes nós falamos, mas não agimos de forma a construir uma educação integral. E nos tornamos omissos. E entramos na esquizofrenia pedagógica do fazer, 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 para ter o quê? Qual é o resultado da educação que nós estamos entregados na sociedade? E para a sociedade, pela sociedade. Somos todos seres políticos. Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de formação política enquanto Jesus Cristo nos ensinou, do pão e do vinho. Então, se eu bater mão no peito e falar, sou cristão, graças a Deus, esse Deus tem que estar vivo, e tem que estar a favor da vida, tem que estar no currículo, tem que estar na educação, tem que estar na escola, tem que estar na sociedade. E eu não posso falar que eu estou formada se eu estou insensível, excludente e minimizadora das grandes questões sociais que vivemos e que ferem tanto a educação integral.
É preciso rezar muito, né, Ricardo? Né, padre? Mas é a rezar a boa educação. Isso mesmo, muito obrigado, professora Roberta. Tem muita gente aí interagindo, e como eu disse, infelizmente a gente não vai conseguir responder todo mundo, mas eu insisto, envie sua pergunta, sua contribuição também para o e-mail do setor campanhas, que ao longo do seminário, depois na vivência da campanha no próximo ano, tudo será integrado também nesse caminho. Então, mais uma vez agradecendo ao professor Ricardo, à professora Roberta, e antes de passarmos agora para a oração final, eu gostaria de compartilhar rapidamente aqui só um arquivo, não sei se o Caio está por aí, só para a gente... Muito bem. Isso. Para a gente não só situar aqueles que nos acompanham, né? Tem muita gente aí da caminhada, da campanha da fraternidade, algumas pessoas também que estão chegando agora, então eu vou projetar aqui agora um pequeno lembrete do nosso caminho, agora, isso, exatamente. Então, qual que é o caminho que a gente está construindo, então, ao longo do seminário? Então, o texto básico, como todos podem ver, já adquirir também, ele é construído em 4 momentos. Então, discípulos da palavra, escutar, discernir e agir. Hoje, nós ficamos aí nessa primeira parte da escuta, que corresponde ao ver a realidade. Então, a proposta é o seguinte: a partir do horizonte da palavra de Deus, número 19, do documento de Aparecida, nós temos como referência para pensar a educação de forma integral o texto de João 8, de 1 a 11, onde mostra Jesus ali educando todos os envolvidos. Depois, hoje, foi justamente isso, né? O que a pandemia da Covid-19 revela da nossa cultura no que diz respeito à educação. E amanhã, então, já faço o convite, às 20 horas, com a presença do padre Júlio César e Dom João Justino, né, que são da Comissão Pastoral Episcopal Pastoral para a Educação e Cultura. Nós vamos olhar amanhã Jesus, mestre e educador, a importância da educação na fé, tudo isso no horizonte do Pacto Educativo Global. E na sexta-feira, com Dom Leomar, e também vou estar ajudando um pouquinho, pensar a nossa ação, a partir de um texto da conferência, Pensando o Brasil, o olhar da educação para que a gente possa iniciar processos, promover iniciativas, a fim de viver a campanha da fraternidade do próximo ano. Então, esse é um pouquinho o nosso caminho. Então, agora, eu agradeço.